palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 27, versículo 1. Quem achou, diga amém. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. E disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua alvaja, o teu cerco, sai ao campo e apanha para mim alguma coisa e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio e traze a mim, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Essa é uma história muito conhecida. Aqui é o capítulo 27, onde Isaque, ele vai liberar a bênção sobre Esaú. Ele então vai no final da sua vida, ele já está velho, então é o momento que ele percebe que é para o momento de liberar a bênção que ele recebeu do seu pai Abraão, para que assim continue. E eu queria compartilhar hoje com você, fazer uma analogia nessa história, uma analogia para que você possa compreender aquilo que nós não devemos, a maneira que nós não devemos ser guiados. Mas ao mesmo tempo eu quero te mostrar um paradoxo da graça de Deus. Como que a graça de Deus, ela se manifesta. Então nessa vida de Isaque, nesse momento da vida de Isaque, Deus quer nos ensinar muitas coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Preste atenção. Esses dias, na verdade, faz muito tempo que relativamente eu não assisto séries para valer. Alguém gosta de séries? Glória a Deus, chega a dar um grito, né? Então, você sabe, hoje tem filmes, mas mais popular são séries. E você sabe o que é interessante? A diferença de um para outro é porque tudo tem um começo, um meio e um fim. Só que às vezes o meio da série é mais prolongado, né? Então é interessante quando você assiste um filme, quando você assiste uma série, porque às vezes um personagem, a história dele muda várias vezes durante aquele período de tempo, sim ou não? Às vezes ele começa como alguém muito bom, sendo amado, sendo alguém que todos gostam. Aí no meio ele então começa a ser uma pessoa que ninguém gosta, as pessoas começam a criar uma raiva. Aí no final a reviravolta e ele então se torna um herói. E muda de série para série. Sabe, eu quero dizer para você que está aqui essa noite, a nossa vida também ela é como um filme, é como uma série. Nós temos um início e nós temos um fim. E eu quero dizer para você, você está no meio da sua temporada, no meio da sua história. Então, eu quero gerar expectativas e esperança no seu coração, de que Deus ainda pode fazer grandes milagres na sua vida. Não importa quantos anos de crente você tem, de liderança, ou quanto tempo você está aqui no nosso meio, Deus quer escrever um capítulo novo na sua vida. E a Bíblia conta aqui sobre a história de Isaque. Isaque estava envelhecendo. Estava já velho. E aí Isaque, ele cometeu alguns equívocos que nós temos que tomar o cuidado. Por quê? Porque à medida que nós envelhecemos, passamos mais tempo na vida da igreja, estamos conhecendo a vida da igreja, já estamos aqui há anos. O alvo de Deus é que você não envelheça, é que você amadureça. Mas com o passar do tempo, nós podemos começar a ser guiados pelos nossos sentidos. E não mais pela palavra de Deus e pela fé. E aí, nesse momento, nós começamos a correr riscos. E eu queria compartilhar com você, Isaque, no final da sua vida, ele perdeu a sensibilidade ao Espírito. Isaque era um homem de Deus. Se você ver a história, a Bíblia diz que em um determinado momento ele quis ir para o Egito e Deus falou para ele, não vai. Ele ouviu a voz do Espírito e ficou. Se você vê em certos momentos da vida dele, ele toma direções porque ele percebe que Deus está o direcionando. Mas aqui, ele não é mais guiado apenas pelo Senhor. Ele é guiado pelos seus sentidos naturais. A palavra de Deus mostra nesse capítulo que nós lemos. Deixa para mim no versículo 4. Versículo 3 e 4 diz assim. Isaque fala para Esaú, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze para mim, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Você sabe, a primeira coisa que quero falar
é que Isaac, ele começou a ser guiado pelo seu paladar. E Isaac fez algo aqui que é um princípio que nós não podemos esquecer. A herança é de graça. Não coloque preço na herança. Diga para a pessoa que está do seu lado, a herança é de graça. Não coloque um preço. Por quê? O que Isaac fez? Isaac, ele deveria simplesmente abençoar Esaú. Ele simplesmente deveria chamar e falar, meu filho, olha, é o seguinte, chegou o tempo, eu vou te abençoar. Você é o primogênito, existe uma bênção para você. Mas ele quis fazer algo diferente. Ele falou, olha, você quer saber? Vai lá, faz uma caça, prepara uma comida gostosa. E quando eu terminar de comer essa comida, eu vou liberar a bênção. Pastor, mas qual que é o problema disso? Ele é um pai, ele estava com seu filho, era simplesmente um pedido. Mas foi por causa desse pedido que ele foi enganado. A Bíblia diz que nesse momento Rebeca vai ouvir, vai criar um plano e então algo vai acontecer. Então preste atenção. Todas as vezes que nós tentamos colocar preço na herança, todas as vezes que nós tentamos colocar condições para receber a herança, nós vamos ter um problema. Eu quero dizer para você, você já recebeu uma herança da parte de Deus. O Senhor já liberou na obra consumada uma herança para você. Você não precisa pagar mais preço nenhum para ter essa herança. Você precisa simplesmente usufruir dela. Quantos podem dizer amém? Você não precisa fazer algo, se posicionar de alguma maneira ou ter alguma atitude, não. A herança é direito seu. É um direito que foi dado. Pega a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. É só a minha garganta que essa fumaça seca? Não, né? Vou escrever um bilhetinho. Brincadeira, né? Vai que alguém lê agora, não posso mais nem escrever. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, a Bíblia diz que nós somos filhos. E uma vez que nós somos filhos, nós somos herdeiros. A herança é um direito natural de todo filho. Todo filho tem direito à herança do pai. Então nós temos direito a uma herança que Deus deixou para nós. Então não é necessário ter uma condição especial ou pagar um preço. Olha para a vida do filho pródigo. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. A Bíblia diz, capítulo 15, versículo 1. É versículo 11 mesmo. Diz que certo homem tinha 2 filhos, versículo 12. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os bens. Você sabe, o filho pródigo é um exemplo para nós. Determinado dia, de uma maneira errada, equivocada, ele chegou para o pai e falou o seguinte: pai, eu sei que eu sou seu filho, eu sei que eu tenho direito a uma herança, eu quero ela. O que o pai fez? O que o pai fez, irmãos? Ele deu, ele simplesmente deu, porque ele sabia que era um direito. Ele repartiu, entregou. Aquele filho foi gastar de uma maneira errada e ruim, mas isso não é um exemplo para nós, mas o exemplo é o exemplo que o pai simplesmente deu. Eu quero dizer para você, no dia que Jesus consumou a obra lá na cruz, ele liberou paz para a sua vida, ele liberou saúde para a sua vida, ele liberou propósito para a sua vida, ele liberou prosperidade para você, agora o Espírito veio morar dentro de você, e você é casa de Deus, e agora você é filho amado de Deus, e isso é herança. Isso é herança, e não precisa ter preço, não preciso ter orar, ou jejuar, ou dizimar, ou me posicionar de uma maneira para receber isso. Não, já é seu. Você ora porque você quer usufruir da sua herança. Você jejua porque você quer conhecer mais da sua herança. Você dizima porque você quer abrir portas para desfrutar de uma nova medida. Tudo que nós fazemos não é para conquistar, é porque nós já temos. Amém? Isso é chave você entender. Por quê? Lá no final da história de Lucas 15, vai mostrar a história do irmão do filho pródigo. E você sabe, você lembra, ele ficou chateado por causa do irmão dele. E uma das frases que ele falou para o pai foi o seguinte: ele estava chateado, emburrado no canto,
E o pai veio perguntar para ele, mas por que você está emburrado? Por que você está chateado? Ele virou para o pai e falou o seguinte, há quantos anos eu estou te servindo aqui e você nem me deu um cabritinho? Eu estou te servindo, eu estou te doando a minha vida aqui nessa casa, e eu não recebi nada. E esse outro aí recebe, gasta o que tem. O que ele estava dizendo? A herança, na minha cabeça existia, eu estou trabalhando, eu deveria ter mais. Eu deveria receber de uma maneira muito maior. Mas ele não entendeu que o que havia na casa do pai era direito dele. Você sabe qual que é a minha preocupação? É quando muitos irmãos que estão aqui dentro começam a falar, rapaz, tem tantos anos que eu lidero, olha para a minha vida, está do mesmo jeito. Rapaz, tem quantos anos que eu estou aqui servindo a Deus e olha, parece que o meu patrão que nem é crente está prosperando mais que eu. Rapaz, tem quantos anos que eu estou aqui na igreja e as coisas parecem que não avançam, eu não caso. Meu casamento parece que não muda. Parece que as coisas não se encaixam, parece que eu olho para o ímpio. Por quê? Porque lá no fundo do coração, ele acha que precisa fazer algo para conquistar. Deixa eu dizer algo para você. Você não precisa ter inveja do ímpio. Você não precisa ter inveja do irmão que está do seu lado. Você também tem direito à herança. Você tem direito. Você tem direito a tudo que Deus tem. Então, experimente dessas coisas. Ore falando, o Senhor já liberou na cruz para mim. É por meio de Cristo que eu tenho todas as coisas. Eu posso ser próspero, eu posso ser saudável, eu posso avançar em Deus, eu posso crescer na minha célula, eu posso porque Cristo já liberou a unção, Cristo já liberou todas as coisas. Mas se você acha que você precisa se comportar bem, ter uma prática correta, fazer algo certo, ter um estilo de vida mudado, ter um caráter aprovado, você está tendo o coração do filho pródigo. Algum momento você vai virar para o pai e vai falar, tem tantos anos que eu estou na videira e o Senhor não me deu nem um cabrito. E o Senhor nem mudou isso aqui. Eu falo isso porque eu ouvi isso nesses dias de alguns irmãos. Eles falaram, pastor, quanto tempo que eu estou e essas coisas aqui, sabe, parece que não avançaram. Mas eu vou dizer algo para você, é de graça para a sua vida. É de graça para você. Não coloque preço na herança. Isaac quis colocar um preço para o seu filho Esaú. Ele foi enganado. Ele quis colocar algo para que pudesse ser feito. Não. Se você tem um direito diante de Deus, se você tem algo que a palavra liberou, simplesmente agradeça a Deus e diga, Senhor, eu não merecia isso, mas mesmo assim eu tomo posse, porque o Senhor já me deu. Quantos podem dizer amém por isso? Agora, no versículo 5. Versículo 5, Gênesis 27, 5. A Bíblia continua contando a história de Isaac. Depois que Isaac conta, então, para Esaú, a Bíblia diz que Rebeca ouviu. Versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se a Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Versículo 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze-me uma caça, uma comida, para fazer uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Versículo 8. Agora é Rebeca dando o conselho para Jacó. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Versículo 10. Levá-la-ás a teu pai, para que ele coma e te abençoe. Eu quero te fazer 3 perguntas. Primeira, quem Isaac queria abençoar? Segunda pergunta, quem Rebeca queria abençoar? Agora eu vou te fazer uma terceira pergunta. Quem Deus queria abençoar? Pergunta para o irmão do seu lado. Quem, meu irmão? Olha lá em Gênesis capítulo 25, versículo 22. Rebeca estava grávida, então os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Eu quero dizer algo para você. Rebeca sabia
que Deus queria abençoar a Jacó. Ela tinha discernimento do propósito. Mas o que pega aqui? É porque segundo a lei, até isso vai ser, aqui não havia lei de Moisés ainda, mas até esse momento existia uma lei comum. E a lei comum dizia que o filho primogênito é que deveria ser senhor sobre outros filhos. Era normal que o primogênito recebesse a bênção principal e ele se tornasse favorecido mais do que os outros irmãos. Era comum. Então Isaac estava fazendo a lei, cumprindo aquilo que era normal. Mas Rebeca percebeu a revelação, ouviu a voz do Espírito e conseguiu compreender a graça de Deus. Ela teve um prelúdio, um pequeno vislumbre da graça, porque ela entendeu, Deus quer abençoar quem não merece. Deus quer levantar o segundo. O direito não é dele, mas o Senhor já escolheu, vai ser ele. Sabe por que eu falo isso para você? É porque é comum nós decidirmos, cairmos no conceito do mundo, nos conceitos naturais, e em algum momento você se acomodar com a sua vida, acomodar com o que Deus está fazendo, acomodar com as oportunidades que você pode ter. Então talvez você fale, pastor, eu nasci em família tal, eu moro em tal lugar, a minha empresa é essa, eu trabalho assim, a minha família é desse jeito, meu casamento está assim, e você às vezes se limita a um círculo de oportunidades que pode acontecer. Mas você sabe, Deus é especialista em fazer grandes coisas. Deus é especialista em mudar histórias. Deus é especialista em abençoar quem não merece. Deus é paradoxal. Deus gosta de mudar a forma, agir de uma maneira diferente. Ele não se complica nem se contradiz, mas Ele usa da graça de Deus. Sabe, meu querido, eu queria te despertar no seu coração um desejo de conhecer a graça do Senhor. Porque quando você vive pela lei, você já sabe, pastor, eu estou aqui, eu não oro tanto, eu não faço tanto, então eu não vou pedir tanto para Deus, eu não vou ser tão ousado, você sabe, a minha célula vai ficar sempre assim, quem sabe eu vou cumprir o propósito de Deus, eu não sei se eu tenho um chamado, quem sabe, não sei se Deus quer que eu prospere tanto, eu não sei que Deus, e você se limita, mas quando você compreende a graça de Deus, você deseja grandes coisas para a sua vida, seus pedidos são ousados, a sua fé cresce, porque a sua confiança não está no que é comum, mas a sua confiança está no poder e na graça de Deus. Sabe o que Rebeca percebeu? Rebeca percebeu aquilo que Deus queria fazer. Assim como as parteiras lá no Egito, Faraó tinha dado um decreto, mata as crianças, mas as parteiras decidiram não cumprir a ordem e preservar os meninos. A Bíblia diz que Deus fez bem para ela. Você tem que entender na sua vida o que Deus quer fazer. Talvez o seu chefe, talvez os seus pais liberaram uma palavra sobre você. Talvez alguém liberou uma palavra sobre a sua vida. Talvez você acha que o seu casamento vai continuar desse jeito e não tem mais solução para ele. Talvez você acha que a sua vida profissional não pode expandir, que você mora aqui em Palmas, então não tem como Deus te colocar em grandes lugares. Às vezes você está limitado pela lei comum, pela lei natural, mas Deus quer te surpreender. Deus quer despertar no seu coração. Rebeca percebeu, Rebeca conseguiu ver que mesmo que Jacó não fosse o primeiro, mesmo que Jacó não fosse o primogênito, Deus queria abençoá-lo, Deus queria favorecê-lo. Você tem no seu coração a convicção de que Deus quer favorecer você? Você tem no seu coração a convicção de que Deus quer abrir as portas para você? Você tem a convicção no seu coração de que Deus quer que a sua célula cresça, de que as coisas avancem? Ou no seu coração ainda há uma dúvida de que precisa do você na equação? Você precisa fazer, você precisa ajustar, você precisa, eu quero dizer, mesmo que você não esteja na equação, Deus pode fazer grandes coisas, pela sua fé. Depois que Ele despertar a fé, talvez você vai agir. Talvez você vai fazer e Ele vai despertar a fé. Mas a figura essencial é você primeiro crer no seu coração. Amém, irmãos? Agora, o que é importante é nós percebermos o que Deus quer fazer. Porque a maneira de Deus é diferente. Deus escolheu um idólatra para começar o seu povo. A Bíblia diz que Deus escolheu Abraão de Ur dos Caldeus. Do meio da idolatria, Ele chamou Abraão para começar um povo. Você sabe, a Bíblia diz que Deus, certo momento da história,
o povo pediu um rei ao Senhor. E como o povo pediu um rei ao Senhor, Deus falou, eu vou dar um rei para vocês. Mas o rei que eu vou dar é o rei que vocês querem. Então quem é o rei? Vai ser alguém alto, vai ser alguém forte, vai ser alguém que tem uma boa aparência, vai ser um guerreiro. Esse é o rei que vocês querem, esse é o rei que eu vou dar. A Bíblia diz que chegou lá no fim, Saul se corrompeu, Saul então caiu. E Deus agora falou, agora eu vou levantar um homem segundo o meu coração. Eu vou levantar um rei para minha nação. Só que agora, quem é o rei? É uma adolescente. Tem 17 anos. Nunca pegou numa espada. Nunca foi para a guerra. Nunca liderou pessoas. O máximo que ele liderou foi animais. E Deus pega essa pessoa e então usa ele para cumprir um grande propósito. A Bíblia diz que quando Jesus foi escolher os seus discípulos, Jesus então não vai nas melhores sinagogas. Jesus não procura os melhores rabinos, ele não chega lá e fala quem são os melhores, quem são os mais treinados, quem são os mais capacitados, quem são aqueles que são especialistas. Deus não procurou esse. A Bíblia diz que Jesus saiu andando, encontrou um publicano, encontrou um pescador, alguns deles eram iletrados, encontrou meninos e chamou eles, e através daquelas pessoas que não tinham qualificação nem capacidade, Deus usou para transformar o mundo. E o nome dessas pessoas hoje estão escritos na Nova Jerusalém. Por que eu quero falar isso para você? Porque você não precisa olhar para você. Você não precisa olhar para suas habilidades. Você não precisa olhar para a sua vida, para a condição da sua casa. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Cristo. Porque se você olhar para Cristo e simplesmente confiar nele, você pode experimentar de coisas poderosas. Deus pode te colocar em lugares que você nunca imaginou. Deus pode te abençoar e te levar a crescer de uma maneira. Deus pode multiplicar. Quantos irmãos às vezes não querem liderar célula, porque eles falam, pastor, o povo não gosta de mim. Pastor, eu não sei falar direito. Pastor, eu não tenho as habilidades. Pastor, eu sou assim, meio cheio eu não vou ser um bom líder. Eu não tenho as características. Não olhe para você, olhe para Cristo. Depois que Deus te chamar, Ele vai te capacitar e Ele vai te transformar. Ele vai gerar algo poderoso na sua vida. Tira os seus olhos de você. Eu sei que os coaches mandam olhar no espelho, mandam confessar, mandam você fazer uma reflexão da sua vida. Eu estou falando para você essa noite, não olhe para você, olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para aquilo que Ele liberou. Porque se Ele pegou essas pessoas, se Ele encontrou essas pessoas e as fez grande, Ele também pode fazer você muito grande. Ele pode levar você a experimentar. Rebeca percebeu o que era fora do comum. Ela estava certa ao invés de Isaac. Agora, é interessante, porque a Bíblia diz, no versículo 16, agora nós vamos começar a ver sobre Jacó. Gênesis 27, 16. Aleluia. Obrigado, meus irmãos. Diz assim: qual que era o medo de Jacó? O medo de Jacó era porque seu irmão era peludo. O seu irmão era diferente dele. Então, se ele fosse diante de Isaac para ser abençoado, e o pai percebesse que ele não tinha pelos, o pai percebesse que não era ele então ser reprovado, será amaldiçoado. Mas a Bíblia diz, então, versículo 16, com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Versículo 21, Gênesis 27, 21. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a seu pai, a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Diga comigo, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como a de seu irmão, e o abençoou. Quero dizer para você, Isaque quis colocar um preço na herança. Ele quis que seu filho buscasse uma caça. Ele então foi enganado. Mas mais na frente, Rebeca
percebeu que Isaac estava enganado de novo, que Deus queria fazer de uma maneira diferente. Mas aqui nesse ponto, Isaac também foi enganado. Por quê? Porque houve uma crise de sentimentos. Com os ouvidos, ele ouviu a voz de Jacó, mas com as mãos, ele sentiu Esaú. Preste atenção, todas as vezes que nós confiamos nos nossos sentimentos, você vai entrar em confusão. Você às vezes vai estar motivado, triste. Você às vezes vai estar confuso, sem saber o que Deus quer para você. Às vezes você está na cela, um dia você está apaixonado, mas no outro dia você não quer mais nem saber de liderar. Um dia você quer cumprir o propósito de Deus, quer fazer a corte, vai ter um casamento maravilhoso. Outro dia você nem quer saber de casar mais. Um dia você está inspirado, desafiado e fala: meu Deus do céu, essa célula vai romper, nós vamos viver grandes coisas. Mas no outro dia você ouve algo e você se desmotiva. Um dia você está motivado com a igreja, outro dia você está desmotivado. Todas as vezes que nós ouvimos nossos sentimentos, nós vamos estar confusos, porque sentimentos oscilam. Mas todas as vezes que nós confiarmos na palavra de Deus, na graça e na bondade de Deus, nós não seremos confundidos. Jamais. Sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu algo muito poderoso. Porque Isaac, ele foi enganado. Mas Deus, ele não pode ser enganado. A Bíblia diz que Isaac ouviu a voz de Jacó, mas ele então apalpa. E quando ele apalpa a Jacó, ele fala: a voz até pode ser de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 26. É rápido, hein? Não dá nem para tomar água, hein? Glória a Deus, continue assim. Diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, quando nós somos batizados em Cristo, nós agora recebemos Cristo como veste. Então eu quero dizer algo para você. Talvez você ache que Deus não pode fazer na sua vida. Talvez você ache que não é digno de receber as bênçãos de Deus, porque você não está tendo um comportamento certo, seu caráter precisa mudar. Talvez você ainda é um pouco estourado, alguém que tem muita raiva, ou talvez você ainda é inconstante, e talvez você olha para você e você fala: rapaz, não tem como. Mas eu quero dizer para você, quando Deus vem a você, Ele pode até ouvir a sua voz, mas quando Ele toca em você, Ele sente Cristo. E como Isaac, a Bíblia diz que ao perceber que as mãos eram de Esaú, ele abençoou. Ele abençoou. Nós também somos hoje assim. Quando Deus toca em você, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, Ele pode te abençoar. Então não existe nada que pode te desabonar de receber as coisas de Deus, as promessas, de desfrutar. Pastor, mas eu preciso mudar tanta coisa na minha vida. Mas não se preocupa, Deus não está vendo você, Deus está vendo Cristo. Deus vai trabalhar na sua vida. Você sabe por que Deus vai trabalhar? Porque a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, do Deus de Abraão, aponta para a obra do pai. O pai que traz a esposa para o seu filho. O Deus de Isaac aponta para a obra do filho, que herda aquilo que vem do pai e se casa com a noiva que o pai preparou. Mas o Deus de Jacó aponta para a obra do Espírito. Jacó pode começar como um enganador, um trapaceiro, mas lá no final da sua vida, ele vai ser um homem totalmente diferente. Ele vai ser um homem sábio, maduro, um homem totalmente que na hora de abençoar os seus filhos, ele então cruza as mãos, porque ele percebe a vontade de Deus, mas quem fez na vida de Jacó não foi ele mesmo, foi uma obra do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, ele não recebeu as coisas, a bênção do pai, porque ele merecia. Ele recebeu, porque o pai percebeu que era a pele do irmão mais velho. Você hoje está revestido com a pele do irmão mais velho. Cristo está sobre você. Tenha ousadia no seu coração. O que precisa haver? Expectativa. Você sabe, desde que eu tenho ouvido essa mensagem, a minha vida mudou em alguns aspectos. E alguns dos aspectos que eu acho mais importante é porque eu sempre tenho expectativas de coisas boas.
expectativa de que vai melhorar, vai resolver, vai acontecer. A fé surge no coração, a rede vai avançar, as células vão multiplicar. Às vezes não parece, mas há uma fé no coração, porque você sabe que não depende de você, porque toda vez que o Pai vem tocar em você, Ele vê a pele do Cordeiro, Ele olha para Cristo em nós. Amém, meus irmãos? Não olhe para você. A Bíblia então diz que ele foi abençoado. Ele recebeu tudo que o Senhor tinha para a vida dele. Sabe, Isaac... eu vou falar esse próximo tópico, eu falo depois. Versículo 26, Gênesis 27, 26. Hoje é culto de ceia, nós vamos ceiar ainda. A palavra de Deus diz assim: então lhe disse Isaac seu pai. Aqui uma história está acontecendo. Rebeca direcionou Isaac. Isaac chamou Esaú, mandou ele caçar. Enquanto Esaú estava caçando, Rebeca percebeu, chamou a Jacó, lhe deu uma direção. Jacó então se aproxima de Isaac. Ele então veste a veste do cabrito, cobre os seus pulsos, cobre o seu pescoço. Ele então pega a comida que a mãe preparou e ele então veste a roupa do seu irmão. Rebeca veste Isaac com a roupa de Esaú. E a Bíblia diz então lhe disse Isaac seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Põe no versículo 28. Isaac então, preste atenção nisso. Versículo 27. Isaac aspira o cheiro da roupa. Diga, aspira o cheiro da roupa. Então ele vai aspirar. Ele sente o cheiro. Versículo 28. Ele começa a abençoar. Então ele vai dizer que Deus te deu o orvalho, que Deus te deu uma terra fértil, que Deus prospere. Você vai ser senhor dos seus irmãos, você vai prosperar, você vai ter todos os recursos que Deus tem para você. Ele recebe a bênção do Pai. Mas eu vou dizer algo para você: a roupa de Jacó era dele? Sim ou não? A roupa era do seu irmão. E quando o Senhor aspira o cheiro, ele não sente o cheiro de Jacó, ele sente o cheiro do seu irmão. Da mesma forma hoje, todas as vezes que Deus cheira você, olha para a sua vida, porque a Bíblia diz que as nossas orações sobem como incenso. E esse incenso diante de Deus, ele é como o bom perfume, porque a Bíblia diz que agora nós somos o bom perfume. Mas você sabe, a Bíblia diz que todas as vezes que o Senhor aspirava um cheiro suave, ele liberava uma bênção. Pega lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Diga, o Senhor aspirou o suave cheiro. Então o que disse? Jamais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Jamais vou destruir. Por quê? Porque Noé havia oferecido um sacrifício. E quando o cheiro daquele sacrifício subiu às narinas de Deus, Deus falou: eu não vou mais amaldiçoar. Mas é interessante que lá em Levítico capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, todos os textos que falam de sacrifícios, sacrifício de holocausto, oferta de manjares, oferta pelo pecado do príncipe, oferta pelo pecado do povo, ofertas voluntárias, todas essas ofertas, elas tinham que ter aroma suave a Deus, ou incenso sendo oferecido. Levítico 1:9 diz: porém, as entranhas e as pernas do sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto. O holocausto era uma oferta pelo pecado que as pessoas deveriam oferecer ao Senhor. Oferta queimada de aroma agradável. Todas as ofertas tinham que ter um aroma agradável. Mas a Bíblia diz lá em Efésios 5:1. E aqui eu quero fechar com você. Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz assim:
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Você sabe, a mesma experiência que Isaac teve ao sentir o cheiro do seu filho, da roupa do seu filho, e liberar a bênção, é o mesmo desejo, mesmo que há no coração de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que ele foi uma oferta de sacrifício em aroma suave a Deus. Então, quando Deus aspirou, Deus então se satisfez. A obra foi consumada. Por isso que lá em Coríntios, a palavra vai dizer, 2 Coríntios 2,15, que nós somos o bom perfume de Cristo. Você é o bom perfume de Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não viva debaixo de condenação. Pode deixar projetado 2 Coríntios. Não viva debaixo de acusação. Não ache que você está reprovado. Não ache que você está aqui para comprar a herança. Não ache que você precise pagar um preço para usufruir as coisas de Deus. Não, o preço que nós pagamos é porque nós já recebemos de Deus. O que nós fazemos não é porque nós precisamos alcançar, é porque nós recebemos. Isso muda tudo. Isso muda o nosso coração, isso muda a nossa forma, porque quando você sabe que a obra não depende de você, quando você sabe que os olhos de Deus, ao olhar para você, vem Cristo, o seu coração é diferente, a sua forma de viver é diferente. A cada dia que passa, você se apaixona mais pelo Senhor, a cada dia que passa, você ama mais a vida da igreja, você ama Cristo, você ama a palavra, porque você não está em débito. A pior coisa que tem é quando você está devendo alguém, sim ou não? Ou quando alguém está devendo você. Porque a pessoa foge, não é verdade? Já viu? Tudo bem que tem umas exceções, né? Tem alguns que são mais... Mas quando você está devendo alguém, você fica constrangido de conversar com aquela pessoa, porque você acha que ela está lembrando da dívida. Você fica constrangido porque você acha que aquela pessoa quer te cobrar. Quantos irmãos acham que Deus está querendo cobrar algo de você? Quantos irmãos acham que Deus está esperando? Não, pelo contrário, Deus quer que você saiba que você é filho amado, que você recebeu uma herança, que hoje você é agradável aos olhos dele, que hoje existe um grande plano, um grande propósito, e como diz Romanos 5,17, Deus quer que você reine em vida. Deus quer que você reine aqui. Por isso que nós vamos reinar lá, porque nós vamos reinar em vida primeiro. O reino é para aqueles que já começaram a reinar, é aqueles que entenderam que já foram colocados na posição. E agora nós somos o bom perfume de Cristo. Cristo está satisfeito com você. Isaac aspirou. Agora, é importante isso. A comida que Jacó levou para o seu pai não era dele. A roupa que Jacó vestiu não era dele. E a pele que ele se vestiu não era dele. A comida sua mãe fez. A pele era de um animal e as vestes eram do seu irmão. Em outras palavras, não existia nada de bom em Jacó. Não teria sentido Deus ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque não tinha nada de bom. Jacó era um enganador, Jacó era um mentiroso, Jacó era alguém que estava no momento enganando o próprio pai. Mas Deus não olhou para ele, Deus olhou para aquilo que ele estava revestido. É da mesma maneira hoje. Deus não está olhando para as suas falhas, Deus não está olhando para as suas limitações, Deus está olhando para Cristo que habita dentro de você. E se você crê nisso, o seu coração vai explodir em fé. A sua disposição, a sua paixão, a sua forma. Você sabe que agora existe uma herança, existe algo tão grande para você experimentar. A sua forma diante das suas crises vai ser outra, porque você não vai achar que está sozinho. Deus está com você naquele momento. Você não vai achar, porque muitas pessoas vivem assim, se as coisas estão dando certo. Glória a Deus, Deus é comigo, Deus está me abençoando, aleluia. Mas quando tudo começa a dar errado, o carro estraga, o salário diminui, termina um relacionamento, recebe uma bronca, perde o que conquistou. Muitos irmãos nesse momento falam, rapaz, tem algo errado na minha vida. Por que essas coisas estão acontecendo? Será que tem pecado? Será que o que eu não fiz? Será que tem algo errado em mim? E elas começam a se analisar. Não olhe para você. Se algo está acontecendo, você está passando uma dificuldade, algo ruim aconteceu na sua vida. Quando isso acontecer,
Fala, Senhor, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o bem. O Senhor vai fazer isso cooperar. O Senhor vai fazer, se a célula estava grande, diminuiu. Ou se às vezes aquele irmão que ali em treinamento deixou de responder, alega o seu coração e fala, todas as coisas vão cooperar. Não desanime o seu coração. Não desanima diante dos desafios. A Bíblia diz que então nós somos o bom perfume de Cristo. Então que você olhe para a vida de Isaac, você olhe para a vida de Rebeca, você olhe para essa história, e você possa então perceber o que Deus estava fazendo. Mas por fim, para nós cearmos, lá em João capítulo 12, versículo 3. João capítulo 12, versículo 3. A Bíblia diz que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Essa história está relatada em todos os evangelhos, e cada uma delas traz um detalhe importante. Aqui em João diz que quando Maria derramou o perfume encheu toda a casa. Então, o Senhor e os que estavam ali sentiram perfume. Mas lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 12, a Bíblia diz que quando o perfume é derramado, os discípulos então começam a dizer, para que esse desperdício? Para que, meu Deus? Podia pegar esse perfume e dar aos pobres e vender. Jesus então censura aquelas pessoas e fala algo, olha, deixa. Esse perfume derramado sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Você lembra o que Deus fez com Isaac? Você lembra o que Isaac fez com Jacó? Você lembra o que Deus fez em Gênesis 8? Você lembra o que Deus fez lá em Efésios 5? Na hora que há um sacrifício, Deus aspira o aroma suave. E então Ele libera o favor. A Bíblia diz, pois derramando esse perfume, versículo 13. Pois, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, o que vai acontecer? O que essa mulher fez vai ser contado. Ela vai entrar para a história. Porque na hora que o Senhor aspirou o cheiro do perfume, o aroma suave, Ele então falou, você vai entrar para a história, filha. Eu vou fazer algo sobrenatural. Lá em Palmas, lá onde você estiver e as pessoas pregarem o meu evangelho, eles vão contar o que você fez. Eles vão lembrar. Mas por que Maria fez isso? É que nem eu disse para você, em cada evangelho há uma história. E em um dos evangelhos, a Bíblia diz que essa mulher era pecadora. O anfitrião disse, se Jesus soubesse quem está ali aos pés dela, beijando os pés dela, ele não deixaria, porque essa mulher é pecadora. Olha, para aquela mulher ser considerada pecadora, o seu pecado talvez era público. Mas Jesus, pelo contrário, não olhou para os seus pecados, não olhou para as suas limitações, mas quando o perfume foi derramado, Ele então libera uma palavra sobre aquela mulher. Aquela mulher sabia que ela tinha sido amada, aquela mulher sabia que ela tinha sido perdoada, aquela mulher sabia que ela não merecia, então ela quis oferecer algo ao Senhor. Você sabe, existe uma diferença muito grande entre compromisso e paixão. Você sabe o que é o compromisso? Quem é casado aqui, diga amém. O compromisso é o que você tem na sua casa. O compromisso é o que você tem de comprar a comida, de fazer as compras, de fazer as funções, de servir um ao outro, estar junto no dia a dia. Você é compromissado com a sua família, sim ou não? Você não deixa faltar, você está ali para suprir. Você é compromissado com o seu trabalho, nós temos compromissos. Olha para cá, os irmãos estão saindo para buscar a ceia. O compromisso ele é muito importante. Todo crente que entende o que Deus quer dele, ele vai ser compromissado. Diga amém. Todo crente que entende o que Deus fala, ele vai querer se comprometer, se ele tem revelação. Agora, nós não podemos viver só de compromisso. Você sabe por quê? Você que é casado, você sabe disso. Se você só tem compromisso e não tem paixão, seu casamento esfria. E aí vai se tornar dois amigos morando na mesma casa. Já não tem mais paixão, já não tem mais compartilhamento de sonhos.
Às vezes a vida íntima já não é mais a mesma, porque o compromisso ficou, mas a paixão esfriou. O desejo de Deus é que nós venhamos ser crentes compromissados, mas o desejo de Deus é que nós venhamos ser crentes apaixonados. Pastor, então o que Deus, como que há, o que o Senhor quer fazer para gerar essa paixão no meu coração? Sabe, aquela mulher é um exemplo disso. Ela derramou o perfume, aquilo que era de valioso. É quando nós sabemos que nós somos amados do Senhor. É quando você sabe, Jacó ele vai se tornar um homem totalmente diferente. Jacó ele vai ter o encontro com Deus em Betel. Jacó ele vai ter a revelação de Betel, da casa de Deus. Jacó vai ter uma experiência com Labão. Jacó vai ter Peniel. Jacó vai no final da sua vida abençoar seus filhos. Vai ser o pai daqueles que vai gerar as 12 tribos. Jacó teve uma vida totalmente transformada, abençoada. E é alguém que nós falamos até hoje. Mas por que ele percebeu isso? Não havia nada de bom nele. Não há nada de bom em nós. Nós somos aceitos diante de Deus por causa de Cristo. Nós somos aprovados. Nós derramamos o perfume. Nós somos apaixonados porque nós entendemos que Ele nos amou primeiro. Nós somos apaixonados porque nós entendemos o tamanho da graça, da bondade. Não adianta saber só com a mente, não adianta só conhecer, é necessário experimentar. Você precisa ter noção do que Deus fez para você. Eu acredito que Jacó sabia que ele não era merecedor de nada, sabia que ele não deveria estar ali, sabia que tudo que ele tinha deveria ao seu irmão, mas ele entendeu que ele recebeu foi de graça. Você que está aqui nessa noite, entenda que tudo que você tem e tudo que você pode conquistar é pela graça de Deus. Abaixa suas armas, para de se cansar, para de tentar mudar o seu casamento na força do seu braço, para de tentar liderar a sua célula na força do seu braço. Começa a experimentar o favor imerecido de Deus. Começa a falar para Deus: Deus, eu não mereço, eu não sou tão bom, eu não faço tanto, mas me abençoa por causa de Cristo. Abre as portas, eu quero grandes coisas, eu quero ir a grandes lugares, eu quero experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite.